Pastor Jesus, igreja. Glória a Deus. Não podem começar o culto sem fazer algumas menções, algumas referências, né? Das pessoas que estão aqui depois de algum tempo sem vir na nossa igreja, né? Deus, por mim, sejam bem-vindos ao nome do Senhor Jesus. Não só eu fiquei feliz, mas também todo o corpo de Cristo aqui na nossa congregação se alegrou em vê-los aqui, né? Os sujeitos, os esposos, né? Os amigos aqui, sejam muito bem-vindos. Que essa vinda de vocês não seja algo esporádico, mas que se torne uma rotina. O irmão Gerson, a irmã Sueli, a Santa Casa, a irmã Joana, o irmão Oswaldo. Que alegria em vê-lo aqui. Estava sentado e lembrava lá nos anos 80 uma propaganda que existia, em que a menina falava assim, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos a voz continua a mesma, mas os cabelos aí, não estava passeado. Glória a Deus, mas muito nos alegra de ver o irmão aqui. Também se torna uma rotina, né? O irmão está aqui, a igreja, e a gente crescer juntos aí em graça, conhecimento. Também agradecer a presença de todos que estão aqui, o irmão João, sua família, a nossa missionária, nosso bebê, o Gilson, família, todos aqui, os abençoados lá, do açougue lá, do misericórdia, o irmão, não, céu, glória a Deus, esposa, a todos que estão aqui, glória a Deus. Fazer parte desse momento, hoje dia 20 de dezembro, né? A gente já está em vias aí de colocar o bolso mais um ano. E se a gente for fazer uma retrospectiva desse ano de 2025, a gente chega a uma conclusão, até que o Senhor nos sustentou. Até aqui. Tivemos tantos e tantos desafios ao longo desse ano, momentos de alegria, de regozijo, de confraternização, mas momentos também que foram um pouco tensos, momentos que a gente sentiu algum peso na nossa saúde, uma perca na nossa família, que foram momentos assim que pesaram e a gente sentiu o fardo. Mas a palavra diz que Jesus é fardo. Pela misericórdia de Deus, as suas misericórdias não têm fim, novas a cada manhã. Pela sua misericórdia nós estamos aqui, para ouvir essa palavra, para juntos falarmos um pouco mais daquilo que foi dito até agora acerca desse homem chamado Jesus. Nós estamos em dias aí de celebrar, se não uma das datas mais importantes do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. Claro, recentemente estava aqui falando, não meditamos simplesmente na questão teológica, a gente sabe que não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, não tem nem como isso acontecer. Não há condições climáticas, geográficas, históricas, mas é uma data em que alguns concílios, alguns grupos de pessoas estabeleceram para que fosse celebrado esse dia. Então, não entrando nessa questão teológica, mas sim na simbologia desse dia, 24 do dia 25, que a gente celebra o nascimento do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Aquele Rei que foi celebrado e que foi profetizado por tantos homens de Deus. O primeiro versículo que nós meditamos hoje aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade, Pai da eternidade. As características daquele que viria. João vai falar, João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habita entre nós. Então ele não é mais aquela promessa, aquela esperança que Isaías profetizou lá no século 8, 700 e tantos anos antes. Ele é uma realidade. Ele está aqui, Ele morreu, Ele levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Ele está aqui, vivo. Tão presente quanto
quarto que você construiu agora está aqui, para te estender uma mão, para te dar uma palavra de alento, de conforto, de esperança, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente consiga, ter esse entendimento acerca do que Jesus representa para nós cristãos. Mas nós estamos aqui por causa dele, único e exclusivamente por causa dele, porque ele fez, e pela alegria que lhe foi proposta, a morte de cruz, celebra em breve na Páscoa, Glória a Deus por tudo que ele fez na igreja. Glória a Deus também por nós termos a oportunidade de conhecer essa palavra. Nós temos a oportunidade de viver essa palavra à medida do possível. Não somos perfeitos e temos tantos deslizes, mas à medida do possível a gente vive porque a gente entende, porque a gente teve a oportunidade de aprender, de conhecer, e de praticar algo que o Senhor Jesus nos mostrou, nos falou, nos exemplificou. Glória a Deus por nós termos essa oportunidade, esse ajuntamento que estamos aqui para ouvir um pouco mais da sua palavra, do seu evangelho, em nome de Jesus. Penso que nessa retrospectiva de 2025, a gente pode fazer algumas relembranças. O que estamos fizemos, porque a nossa vida, se você for parar para pensar, a nossa vida é baseada nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Sempre assim. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente é consequência daquilo que a gente decidiu, daquilo que a gente escolheu. É assim, sempre vai ser. Acontece que muitas decisões e escolhas que nós temos ao longo da nossa vida, primeiro a gente as toma, para depois a gente ir falar e orar a Deus. Quem nunca disse aquele tipo popular, seja o que Deus quiser. Eu tomei a decisão, eu fiz, e depois eu pedi a ajuda de Deus. Deus me ajuda aí, porque eu não sei como é que vai ser, não aprender. Acontece que a gente tem que aprender, igreja, e isso é um exercício de fé, a entender o que Deus quer da nossa vida. E às vezes coisas que Jesus pede para nós, que Deus pede para nós, às vezes através de uma boca de um profeta, ele vai contra aquilo que a gente tem como ordem, aquilo que a gente tem como segurança na nossa vida. Às vezes o que Deus quer da nossa vida não é aquilo que a gente quer que seja, porque vai exigir alguma mudança, porque vai exigir que a gente deixe aquele momento de uma certa ordem na nossa vida, para de repente a gente passar por um momento que a gente de repente não esperava. Sabe, igreja, a palavra que eu vou falar agora aqui é sobre uma voz de um anjo que vem em sonho para José, o pai de Jesus. E José, de repente, a última coisa que ele queria fazer era sair da onde ele estava. Mas o anjo veio e fala para ele: cara, você pega com as trouxas e agora você pega esse tiazinho que avançou aí, chamado Jesus, pega a tua mulher aqui, e mete o pé no deserto. De repente, José poderia ficar naquele dilema entre a fé e a razão, porque a razão diria que era para ele ficar. Ele estava estabelecido ali, ele estava entre os seus, provavelmente ele estava numa comunidade judaica, e de repente Deus fala para ele: cara, mete o pé. E ele obedece. E ele, ao invés de assumir a razão, ele prefere agir pela fé, pela obediência. Se você tem a tua Bíblia aí, ou se não tem, a gente vai ver aqui, é um texto muito conhecido, que fala justamente sobre Jesus. Agora Jesus já em carne, Jesus já
ainda criança, mas já veio ao mundo. É um texto que se encontra em Mateus. Se você tem a tua Bíblia, ou se você quiser acompanhar ali, Mateus. Aqui tem um tema também, o refúgio divino. E a gente vai meditar sobre isso daí, porque nem sempre deserto, queridos, nem sempre deserto vai ser sinônimo apenas de sofrimento. Deserto também serve para te moldar, para te preparar para algo maior que vai vir pela frente. Tem coisas, promessas que ocorrem na vida da gente que elas não se cumprem porque a gente não tem estrutura para receber. E a gente só vai ter condições quando a gente amadurecer, quando a gente crescer em graça e em conhecimento, em experiência. E aí Deus libera aquela promessa que Ele fez para você, porque Ele sabe que você não vai fazer besteira, bobagem com ela. Se você tem a palavra lá então, ou se não tem, isso aqui. Mateus 2, no versículo 3. Glória a Deus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te aviso, pois Herodes procurará o menino para matar. Dormindo, José estava. E o anjo vem e dá essa instrução para ele. E se a gente for parar para pensar, uma coisa que Jesus aprendeu a ser desde criança, desde antes de nascer, era ser pequenino. Porque a palavra vai falar também, todos os evangelhos vão retratar isso com uma riqueza de detalhes, que antes mesmo de Jesus nascer, quando ele estava em Nazaré, vai ter um censo que vai ocorrer em Belém. E como José era um cidadão lá daquela região, da descendência de Davi, ele tinha que ir até Belém para responder no censo, um recenseamento, que era uma contagem de população, assim como hoje é feito pelos recenseadores do IBGE. Naquela época já existia algo parecido. E José, Maria estava ali pelo menos por 7 meses de gestação, 7 a 8 meses de gestação. A palavra diz que ela já estava nos últimos dias ali de gestação. E eles vão então nessa travessia, saindo ali da onde ele estava, para ir até Belém. E um caminho que duraria mais ou menos uma semana. Então Jesus ali já na barriga de Maria, sofrendo todos aqueles percalços do caminho, porque era um terreno árduo, um terreno que você tinha que ter experiência em cruzar, porque a gente está falando de áreas desérticas, e o deserto é um ambiente extremamente hostil, porque o deserto você tem variações de temperaturas, as chamadas amplitudes térmicas, que são extremas. Durante o dia você chega a ter temperaturas que rompem os 45 graus, 50 graus, e durante a noite a temperatura cai a 0, -1, -2, todo dia é essa variação. Então você tinha que ter técnicas para você conseguir sobreviver no deserto. Imagine então uma mulher grávida de 7 a 8 meses, tomou um jeguezinho ali, indo para a região lá de Belém, tinha que ir, porque era profético isso também. E ele chega lá, sem nenhum plano, Jesus nasce. Só que a palavra vai dizer que passa-se o tempo e vai chegar o momento em que os magos do Oriente, os sábios do Oriente, provavelmente a que o Bíblia indica, esses magos do Oriente eles são de uma região de um país que hoje é chamado Iraque, uma região chamada Babilônia na época. Ou talvez seja uma região chamada Pérsia, que hoje é chamada Irã. Esses magos, com base em profecias de Números, capítulo 24, versículo 27, dizia que um sinal no céu seria a chave para que eles soubessem que o rei dos judeus iria nascer. E aí eles veem essa estrela no céu.
A geografia, a ciência tem que explicar esse fenômeno. Há quem diga que essa estrela que apareceu era um cometa. Há quem diga que essa estrela que apareceu lá era uma conjunção entre Júpiter e Saturno, de algo, um evento astronômico extremamente raro que trouxe como condição uma luz diferente no céu. Há quem diga que era também o surgimento de uma supernova, ou é quando uma estrela morre. Quando a estrela morre, ela explode. E isso causa uma luz intensa no céu. Então a geografia, a ciência, o homem tenta explicar esse fenômeno. Mas certamente é algo sobrenatural, porque a Bíblia diz que essa luz ela ia aparecendo e desaparecendo. E esses marcos que a gente também, no nosso cursinho de Curitiba, em catequese, aquele tempo que a gente frequentava isso, vamos combinar, né, para quem já fez catequese, misericórdia, eu fiz catequese, período árduo da nossa vida, né? Mas a gente aprendeu que eram 3 marcos que levaram o ouro, o incenso e a mirra. Acontece que para essa saga que eles fizeram sair do Iraque ou do Irã e ir até a região ali de Belém, provavelmente um caminho que era de mais de 1000 quilômetros de distância, para eles irem em 3 pessoas era suicídio. Não tinha, porque você tinha ladrões, salteadores ao longo do caminho. Você tinha toda uma questão de acampamento, porque era uma viagem que durava semanas. Então, tinha que haver uma estrutura, uma infraestrutura montada muito grande, com pessoas envolvidas, ali, muitas pessoas envolvidas, para que todo esse caminho pudesse ser percorrido. Acontece que esses magos, eles vão falar para um homem chamado Herodes, o Grande. Nasceu o cara lá, o rei dos judeus nasceu. Mas a Bíblia vai dizer que esse Herodes aqui era um cara completamente paranoico. Sabe aquelas pessoas, talvez a gente já conheceu pessoas que elas não querem nunca largar o osso. Elas pegam o osso ali, isso aqui é meu e não tem valor. Se vir querer me tirar aqui, vai arrumar problema. E Herodes era um cara assim. Herodes o Grande, violentíssimo. E ele tinha uma paranoia que sempre tinha pessoas que queriam conspirações contra ele. Sabe, igreja? A palavra vai dizer que ele desconfiava da própria família, ele desconfiava da sua esposa, ele desconfiava dos seus filhos. Sabe o que ele fez? Ele mandou matar todos. Mandou matar sua esposa, mandou matar seus filhos. De tamanho paranoia que ele tinha. Como assim? Eles estão aqui tramando contra mim, eles querem o meu trono, eles querem o pau do lugar. E de repente ele ouve através da boca desses sábios que esse menino nasceu. Hoje esse menino nasceu. Então isso vai nos virar uma ameaça. Então o que eu vou fazer? Talvez tenha alguma solução para isso. Todos os meninos com menos de 2 anos, ou até 2 anos, eu vou matar todos. E aí eu vou matar o mal na raiz. Se eu mato todos agora, não vai ter risco de eu ter algum problema com o meu trono de sucessão. Aí o meu filho perder o meu trono. Eu vou me perpetuar aqui no poder e vou ficar até o meu morrer. Então veja a que ponto chegou a paranoia desse homem e determinar esse decreto, né? E a palavra vai falar que o anjo vai dizer para José, então veja, igreja, foi depois dos presentes, foi depois do louvor, foi depois de repente de toda uma oração, foi depois de todo aquele momento de ordem da sua vida, que vem a palavra de Deus, que vem o anjo e fala: ó, cara, você está aí tudo certinho, tudo bem, você acha que está tudo certo, porque assim, porque quando eles vão
receber essa instrução aí, para ir para o Egito. Quando eles saem, porque o anjo determina, eles estavam já num estágio assim de conformismo por onde eles estavam. E de repente agora eles têm que sair para ir para um outro lugar. Isso exigia deles um recomeço, novos desafios, novos riscos, obstáculos que eles iam encontrar. E a palavra diz que eles vão. E eles vão para essa região do Egito. E vejam, né, igreja, como eu falei, às vezes é uma necessidade. Às vezes a gente está lá nesses desertos, e são vários os desertos da nossa vida. Às vezes um deserto financeiro. Quem nunca passou aqui por alguns problemas de ordem financeira que de repente é um momento que você teve que ajustar aqui, ajustar aqui, ajustar lá, ajustar aqui. De repente problemas conjugais. Quem aqui nunca passou por um problema de repente em casa que atire a primeira pedra? Então, de repente, esses momentos, eles são desafiosos, e são momentos de deserto, que a gente tem que passar. De repente, em relações conjugais, aí em que se chegou em vias de uma separação, quando você teve aquele momento, aquele matrimônio reatado, aquele momento em que se separou, e quando voltou, parece que volta com mais força, com mais união, com mais amor. E o deserto fez isso. O deserto moldou corações. O deserto trouxe experiências. Para que eu aprendesse a lidar com situações e não repetisse os erros que eu fazia. No final eu estou melhor. Tem uma casca agora, tem experiências agora. E a palavra vai falar sobre isso, então. Sobre o momento em que o anjo vai falar para José, para que ele saia da onde ele está, para que ele saia daquela expressão que é tão comum hoje, atida na sombra de conforto. Ele sai daquele comodismo e vai para outra realidade da sua vida. Imagine se esse desafio viesse para vocês hoje. De repente você tivesse um sonho hoje. E Deus falasse para vocês algo que ia somar um desafio e tanto. Tá vendo esse emprego que você tem aí? Cara, de repente é o momento de você sair. De repente alguém vai falar assim para você, mas pensa pelo lado financeiro, cara, se você sair, vai tomar lá. Mas de repente é uma necessidade. Você sair porque o que Deus vai abrir vai ser muito maior. Uma porta muito maior. Um emprego com muita mais estabilidade, um salário menor. De repente Deus possa falar com pessoas hoje. Através de sonhos, através da boca de uma outra pessoa, através de um vídeo na televisão, uma pregação, um rádio, algo assim. Em nome de Jesus, que vocês possam identificar que a gente, não só vocês, todos nós que tem essa sensibilidade, para a gente entender quando é Deus que está falando e quando é a nossa mera consciência. Porque às vezes a gente fica naquele dilema, Deus não é só eu mesmo que estou pensando nisso. E aí você fica naquele dilema com relação às nossas decisões e escolhas. A decisão, veja, é aquilo que a gente, baseado no nosso entendimento, no nosso conhecimento, a nossa condição cognitiva, é a nossa capacidade de decidir, e a decisão ela pode nos levar ao resultado. A escolha, ela é o resultado. Eu decidi que eu vou viajar no final do ano. Eu vou escolher o destino. Então são coisas que se relacionam, decisões e escolhas. Então eu digo para a igreja que Jesus, desde cedo,
se não aparecer Herodes na vida de vocês, que vão querer matar os seus sonhos, que vão querer abortar os seus projetos, que vão dizer para vocês que aquilo que você pensa em fazer não vai dar certo para você. Vocês sabem, de repente alguém já fez isso com você, de querer colocar empecilhos e de certa forma falar que você não tem capacidade. Muitos Herodes aparecem na nossa vida, muitos Herodes. Eu sei, veja, talvez tem mais pessoas aqui que são da educação. A gente sabe que é da educação. Pensa numa classe de trabalhadores que os caras durmam na frente. Você pode entrar. Eles puxam o tapete na frente. Você pode entrar. É só pela misericórdia de Deus mesmo. Só pela misericórdia de Deus esse meio da educação. É um dos exemplos. Mas a gente pode perceber que em todos os lugares, né, da sociedade você também vai ver situações parecidas. Então, assim, igreja, o que eu quero concluir é que em alguns momentos a gente vai ter que viver no deserto. Proposital, porque você tem um propósito, todos nós temos, né? Todos nós. E é aquela ideia, né? De repente, se o teu propósito está em ir nessa direção e eu estou insistindo em ir nessa, mas o teu propósito está ali e eu estou insistindo em ir aqui. Aí Deus vai criando jeitos, modos, condições adicionais para te levar lá no projeto, no plano dele original. E de repente você se vê voltando as raízes. Glória a Deus por vocês que estão aqui. Volta, tá? Pensa que a alegria é a nossa. Nós temos aqui em Brasília. Pensa que de repente um dia a gente vê o irmão Chico só aqui, ó, bandeirinha, né? Glória a Deus. Perdoe ele ali, louvor. Glória a Deus. Os volta aqui. A gente pode dar voltas por aí. Voltas, mas depois você acaba voltando para a sua origem. Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E a palavra vai falar, olha, você vai voltar para a tua terra quando o Herodes morrer. Sabe, igreja, tem algo para sempre na tua vida, tem algo, nem uma doença que vai passar por ah, filho, do Senhor Jesus, diante de Deus, toda doença, toda crise financeira, matrimonial, profissional, tudo caia por terra, agora, em nome do Senhor Jesus, que você tenha a condição de pisar na cabeça do Satanás. Aqui não, porque eu sou filho do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Herodes for correr na tua vida e você vai poder viver o teu propósito pleno em nome do Senhor Jesus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos a sensibilidade para saber como é Deus que está falando conosco. E que pensa, faça o propósito. Deus, fala comigo no sonho. Fala comigo no sonho, Deus. Me dá uma direção. Me dá uma luz. Me dá uma palavra para me falar
os meus próximos. Me dá uma estratégia, Deus. Algo que de repente eu não pensei, esclareça para mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Leve essa palavra e saiba que você é mais do que você é. Você é filho. Você é filho. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele.